Olá, boa noite. Estamos aqui então para mais uma live, mais uma quinta-feira do nosso encontro, segunda aula do projeto Cultivando a Relação. E hoje eu vim trazer a temática dos pilares do relacionamento. Então quero bater um papo com vocês, né? Vou esperar um pouquinho para que as pessoas vão chegando. A primeira aula a gente falou sobre a importância, né, de cultivar a relação amorosa. Eu expliquei um pouquinho sobre o projeto, como vai funcionar. E na aula de hoje eu vou falar sobre os pilares importantes no relacionamento, né? Pensando hoje em dia, na pandemia aí, né, o quanto a gente tem visto as notícias de quantos relacionamentos estão vivenciando conflitos e até alguns relacionamentos acabando, né, por uma dificuldade de lidar com a convivência, de algumas relações que não têm aí os pilares bem estabelecidos. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. A Thalita tá aqui, a Deise tá aqui. Boa noite, Deise, tudo bem? Prazer em ter você aqui. Meu esposo tá aqui. Olá, a Sandy. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês puderem colocar um joinha aí. Acredito que sim, né? A Deise colocou um joinha. Eu tô testando um microfone novo, então não sei se tá funcionando. Mas eu acredito que sim. Caso vocês não estejam me ouvindo ou me vendo bem, vocês vão me sinalizando, tá bom? Então, eu estava iniciando, né, falando que nós estamos hoje na segunda aula do projeto Cultivando a Relação. É um projeto que eu tenho aqui no Instagram, onde todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu trago uma temática sobre as relações amorosas. Então, nós iniciamos esse projeto na quinta-feira passada, onde eu falei da importância de cultivar o relacionamento. E hoje a temática é sobre os pilares da relação amorosa. Oi, Andréia, boa noite, que saudade. Falei de você hoje com a minha mãe. Muito bom. Murilo, meu filho, tá aqui. Boa noite, meu querido. Sempre me prestigiando, né? Por que eu decidi, então, falar desse tema, né? O conteúdo abordado aqui, né, nesse encontro de quinta-feira, nesse projeto, ele tem uma sequência lógica, né? Então, primeiro eu falei para vocês, né, quem não assistiu, tá gravado aqui no IGTV e também lá no meu canal do YouTube, então tem a reprise. Mentira, não deixei gravada não, essa eu vou deixar, não deixei gravada. Então eu falei da importância de cultivar um relacionamento, né, para entender que o relacionamento, como eu sempre digo, é uma plantinha que precisa de alguns cuidados. E hoje eu quero falar para vocês a importância da definição dos pilares da relação amorosa. Para vocês que estão aqui comigo, vocês sabem quais são os pilares? Ou melhor, para você, quais são os pilares fundamental da relação? Coloquem aqui para mim nos comentários. O que vocês acham que é um pilar fundamental ou quais os pilares fundamentais que vocês acreditam da relação amorosa? Andréia, Murilo, coloquem aqui para mim. Oi, Marilene, tudo bem? Boa noite. Aproveite que você chegou e coloca aqui para mim se você sabe quais são os pilares e qual você acha importante. Respeito, a Thalita colocou, fundamental, né? Respeito é um pilar fundamental. Não, Pri, não entendi ideia. Não tá me ouvindo? Ou falar não é um pilar? Diálogo, fundamental, né, Sandy? É muito importante. O diálogo é fundamental, super importante pro relacionamento, né? Se a gente tá num relacionamento que não tem diálogo, não rola, né? Como é que a gente vai expressar as nossas necessidades? Como é que a gente vai conversar com o nosso parceiro? Sem diálogo não dá. E é muito engraçado que essa questão do diálogo não é só, né, a comunicação verbal, né? É observar as expressões, o comportamento, a confiança, né? A confiança também é fundamental, né? Então, vocês estão bastante ligados aí nos pilares, né? Então,
Por que que é importante, gente? Por que que é importante a gente falar, conhecer e estabelecer os pilares em uma relação amorosa? Vamos pensar, né? E a Aline tá aqui. Boa noite, Aline. Ela é, né, expert nessa área. Então, quando a gente vai construir uma casa, uma das coisas que a gente dá maior visibilidade, que a gente se preocupa mais e que gera até mais gasto, ou uma das coisas que mais tem gasto, é na estrutura dessa casa, é no pilar, né? Então, se a gente tem uma casa que foi construída e ela não tem uma estrutura sólida, uma estrutura firme, essa casa ela corre o risco de cair, né? Se ela passa por alguma tempestade ou até mesmo com o desgaste do tempo, certo? Então, assim como numa casa é importante a gente pensar na questão da estrutura, do pilar, no relacionamento, isso também é muito importante. Imagine que eu tenho um relacionamento onde eu não tenho os meus pilares sólidos e bem definidos. Quando eu passar por alguma dificuldade, né, por alguma incerteza, por alguma mudança estrutural nessa relação, eu vou ter aí um abalo nas estruturas, né? E essa casa, né, esse relacionamento pode sim vir a desmoronar. Então, a importância da gente falar das relações dos pilares no relacionamento amoroso é justamente para que a gente tenha, né, essa base, essa estrutura muito forte. E quais são as dificuldades, né? Quais são as tempestades que um relacionamento pode vir a passar? Nós estamos todos vivendo o distanciamento social, a pandemia, já há 4 meses, né? E tem algumas coisas que são comum, né? Que nós estamos passando. Então, muitas famílias, muitos casais estão passando por dificuldade financeira, seja por desemprego ou por redução salarial. Então, isso é uma tempestade que gera um abalo muito grande se o casal não tem alguns pilares estabelecidos. A chegada dos filhos, né? Então, a chegada dessa responsabilidade é uma coisa que pode sim prejudicar o relacionamento, tá? A interferência de alguns membros da família de origem, a durabilidade do relacionamento. Então, relacionamentos longos, né? O amor, o sentimento, a paixão, a interação vai se transformando. Então, isso pode gerar aí um conflito no relacionamento, a perda de um ente querido, uma doença, mudança de trabalho, né? Então, todas essas coisas são fenômenos que acontecem dentro do relacionamento, que podem prejudicar, que podem abalar a estrutura, gerando até um desmoronar, tá? Dessa relação. A Thalita tá falando aqui paciência, falta de paciência e tolerância, sem dúvida, né? E uma coisa que a gente pouco fala disso, mas que é muito importante, é a questão da espiritualidade, tá? Eu não tô falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, de crenças, né? De se apegar a algo, né? Para que você tenha aí mais fortalecido a sua esperança, a sua fé, porque nós precisamos de esperança para lidar, né? Então nós, por exemplo, nesse momento, eu acredito que todo mundo, eu vou fazer uma pergunta, vocês colocam um joinha aí se vocês concordam. Todos nós estamos esperançosos de que essa pandemia acabe logo. Concordam? Sim ou não? Coloquem aí um joinha para mim. Todos nós precisamos e queremos que essa pandemia passe para que a gente possa estar com os nossos familiares, para que a gente possa restabelecer a nossa vida social, né, para que a gente se sinta mais seguro em relação à nossa saúde, quando precisar sair para trabalhar ou para fazer alguma coisa, né? Então, o que faz com que a gente tenha essa esperança é a nossa fé em alguma coisa, né? Então, cada um com a sua religião, cada um com a sua crença. E isso, muitas vezes, também falta no relacionamento, né? E é importante, né? A Thalita colocou que sim, né? A Deia colocou sim, né? O quanto nós queremos, todos nós queremos, tá? Então, é fundamental, né, que a gente tenha esses pilares bem estabelecidos. E por quê? O que a gente ganha com isso no relacionamento, né? Os pilares bem estabelecidos é o segredo das relações felizes. Então, quando você identifica uma relação feliz, você pode ter certeza que ali existem pilares bem estabelecidos entre o casal, tá? Vai melhorar a interação do casal. Então, vocês falaram aqui, né, de paciência, de tolerância, de comunicação, de diálogo. Tudo isso depende dos pilares bem estabelecidos dentro do relacionamento.
Ajuda os casais a estabelecer objetivos de vida em comum. Na aula passada eu falei bastante sobre a importância da individualidade, mas é importante também a gente pensar nos objetivos em comum, né? No nós da relação. Então, quando a gente tem pilares bem estabelecidos, a gente consegue ter essa interação melhor. Concordam? Faz sentido para vocês até aqui? Acredito que sim, né? Então, definir de forma clara e objetiva os alicerces da relação, como eu disse, é o segredo das relações felizes, né? E quando o casal tem esse contrato bem definido, é muito mais fácil de lidar com desentendimentos ou até mesmo evitar desentendimentos e também administrar o desgaste natural em qualquer relação, tá? Fazendo com quê? Com que o casal fique muito mais unido e que ambos consigam concretizar os objetivos traçados, tá? Lá no início. E aí, perguntinha. Quando que vocês acham que é o momento certo para a gente definir esses pilares? Coloquem aqui para mim. Alguém sabe me dizer? Tem um palpite? Algumas pessoas que estão aqui eu sei que são casadas ou que já foram casadas. Quando que vocês acham que é o melhor momento para a gente definir, estabelecer com o nosso parceiro os pilares da nossa relação? Por que eu falo da nossa relação, né? Cada relação é única, é individual e a forma de funcionar é muito particular. A Thalita colocou aqui, no início dos relacionamentos, com certeza, perfeito, né? Thalita anda lendo aí as coisas que eu posto, isso é legal. No início, né? O ideal é que seja no início. E por que no início? Porque é o momento que vocês estão se conhecendo, é o momento em que vocês estão buscando identificações, pontos em comum, momento em que vocês estão identificando coisas que não são em comum e que vocês podem ajustar para que fique confortável para os dois, né? Então, o ideal é que no início do relacionamento, esse processo comece a ser estabelecido. E aí vem uma outra pergunta. Que início, né? No namoro, no noivado, no casamento? Para relações que passam pelos 3 passos, namoro, noivado, casamento, o ideal é que no namoro e no noivado seja esse momento de estabelecer esses pactos, né? Esses pilares. Porque é um momento que vocês vão estar fazendo planos para o futuro e vocês vão estar se conhecendo, conhecendo as dificuldades, conhecendo as habilidades, os objetivos, os desejos, os sonhos e vão poder alinhar, tá? Para relacionamentos que já iniciam com o casamento, né, com a união, os dois morando junto, ou até mesmo casado, ou que tiveram pouco tempo juntos, e aí por que eu tô falando isso? Uma curiosidade da minha vida para vocês. Quando eu me casei, eu tive apenas 8 meses de convivência com meu esposo, né? Então nós namoramos e noivamos nesse período de 8 meses e logo nos casamos. Então foi um período curto para a gente estabelecer os nossos pilares. Então a gente acabou estabelecendo muitos pilares ao longo já do casamento, da união, né, mais concretizada. Então, para quem passa por todos os passos, namoro e noivado é um excelente momento para vocês conversarem sobre isso, tá? Para quem fez como eu, apressadinha, você pode ir fazendo isso, né, já na união estabelecida, tá? Tudo tem jeito, né, gente? Não tem, como eu falo, não é receita de bolo, tem que ser assim. A gente vai se adequando de acordo com a configuração de cada relação, tá? E aí vem, né, o segundo tópico que eu separei, né? E quando a relação inicia, seja em qualquer um dos 2 formatos que eu falei, né? Ou no relacionamento, no namoro, noivado e casamento, ou quando inicia direto para o casamento e não aconteceu o diálogo, a discussão, não foi estabelecido pelo casal esses pilares. E aí, Pri, como fica, né? O que a gente faz? E aí, é hora de você observar o seu relacionamento
e identificar em que ponto ele está. Por quê? Tem alguns pilares que eu vou falar aqui para vocês que são intuitivos, que fazem parte já da sua construção de ser humano, que você já traz lá da sua família de origem, como eu disse na aula passada, né? Então nós trazemos para o nosso momento presente as nossas crenças, conceitos e padrões da nossa família de origem. E aí, alguns pilares, eles acabam sendo intuitivos, a gente faz mesmo sem ter conversado isso com o parceiro, e o parceiro acaba fazendo também, tá? Então, é importante que quando você identifique, né, que não foi definido de forma clara esse pilar, você pare naquele momento, analise o seu relacionamento, faça um balanço, como é que tá, né, o que a gente tá fazendo que tá dando certo, o que a gente tá fazendo que não tá dando certo, e aí comecem a estabelecer, tá? Então, sempre há tempo. Deixa eu ver aqui, minha mãe entrou. Beijo, mames, que saudade, ó. Sinta-se beijada. A Van entrou aqui, a Vivian, boa noite. Que delícia vocês aqui, né? Que gostoso. Então, vocês falaram aí no começo, né? Alguns pilares que vocês identificam. Que mais, além daquilo que vocês falaram? Confiança, diálogo, respeito. Que mais? Tem mais pilares aí. Quais mais vocês acham que são importantes pro relacionamento? Vamos lembrar lá do início que eu falei, a metáfora que eu trouxe hoje. Então vamos pensar que nosso relacionamento é uma casa, e uma das coisas que a gente mais dedica numa construção, né, é a parte estrutural, é a estrutura dessa casa, são os pilares. E por que a gente faz isso? Para que a gente tenha, né, firmeza nessa casa, para que essa casa seja firme para poder passar pelas adversidades, pelas tempestades, e resista também, né, à ação do tempo. Então o pilar é importante para isso. E no relacionamento a mesma coisa. Os pilares são importantes para que esse relacionamento suporte todas as dificuldades, as situações, as transformações que vão ocorrer durante o tempo, né? Minha mãe tá falando aqui, ouvir o outro. Sim, né? Um componente importante do diálogo. Mais importante do que falar é ouvir, é identificar o que o outro tem a dizer. Muito bem. Pilar fundamental. Boa noite, Lu. Tudo bem? Então, vamos lá, sem mais delongas, para os pilares, né? Quais são eles? Eu separei aqui 7 pilares, tá? E eu não tô dizendo que são só esses. Lembra que eu falei lá no início, cada relacionamento é único, é particular. A maneira com que eles vão funcionar dentro do relacionamento é de cada casal, tá? Mas esses são, digamos que os mais importantes, né? Aqueles que não podem faltar, que são fundamentais, né? Digamos que é padrão ouro, que é o segredo das relações felizes, né? Ser bom ouvinte é para os homens, eles precisam, né, melhorar essa questão. Mas nós também muitas vezes não sabemos ouvir, né? Então acho que fica aí uma reflexão não só para eles, mas para nós também, né? Eu acho que nós precisamos também aprender a ouvir mais, né? Então o primeiro pilar que eu queria falar é o que normalmente faz com que a gente inicie o relacionamento, né? Que é o amor, né? O sentimento. Claro que nem sempre nós iniciamos um relacionamento amando o nosso parceiro, né? A gente às vezes tem ali uma admiração, um desejo, uma paixão. O amor ele vai se construindo com o tempo. Mas o sentimento. Oi, amiga. A Anne tá aqui, minha amigona. Boa noite, Regina. O amor ele é importante, por quê? Né? É isso que vai manter duas pessoas juntas para passar por todas as dificuldades, né? O amor é o sentimento que une essas duas pessoas, né? Então, nós precisamos aí ter esse pilar bem estabelecido. E aí, por que, Priscila, que o amor é um pilar? Porque a maneira de amar também é particular para cada relacionamento, né? Aqui no meu IGTV, eu falo de algumas linguagens do amor, né? Do quanto é importante a gente identificar as 5 linguagens do amor. Então, essa forma de transmitir amor é muito particular
para cada parceiro da relação e para cada relação, tá? Então, a manifestação do amor, ela é diferente e ela também vai se transformando. Então, se a gente pensar que lá no início da relação o que movia a gente era a paixão, e conforme vai ficando duradoura, mais consistente, nós vamos, né, tendo o amor, que é aquele sentimento mais calmo, mais tranquilo, né? Então, vai se transformando. E isso, tudo se inicia com uma atração, com certeza, Van. Seja pela beleza física, seja pela beleza intelectual, seja por alguma coisa que a pessoa faz que te encanta. Aí depois dessa atração a gente é tomado por uma paixão, que é aquele sentimento devastador, que enlouquece, que tira o ar, né? E depois, com o tempo, a gente vai estruturando, né, o amor, certo? Qual vocês acham que é o segundo pilar que eu vou falar agora? Na verdade, eu não coloquei numa ordem de importância, tá? Mas eu coloquei mais numa forma de organização, pra gente poder aí ter uma ideia. O que vocês acham que é? Ó, o meu marido colocando um joinha aí. É isso aí. Oi, amor. Sempre me prestigiando. Confiança. Sim, né? Que acredito que tá muito ligado com respeito, né? Então, é fundamental para que ambos possam conviver de forma harmônica o respeito, que tá muito relacionado com a confiança, né? Eu não consigo confiar em quem eu não respeito e vice-versa. Eu não consigo respeitar quem eu não confio. Né? Então é importante porque nessa interação no relacionamento nós vamos compreendendo as diferenças e aí a gente vai utilizar essas diferenças a nosso favor, né? A ideia é essa. Então um casal que se respeita, né, é um casal mais feliz, por quê? Porque não vai ter agressão de nenhuma forma, nem física, nem verbal, nem psicológica, nem na individualidade, né? Então, não vai acontecer imposição, não vai ter desvalorização, ou seja, é um casal que cresce junto. Um casal que se respeita e que confia um no outro, eles têm crescimento junto, tá? A Anne colocou aqui companheirismo, né? E esse é o terceiro pilar, que aí eu coloquei aqui como parceria, que não deixa de ser um companheirismo. E parceria envolve vários aspectos da vida. Quais os aspectos da vida vocês acham que envolve a parceria? O que vocês acham que é ter parceria no relacionamento? Diga aí pra mim. Um casal que é parceiro faz o quê, na visão de vocês? Vocês consideram que a relação de vocês é de parceria? Meu marido colocou aí parceria. Legal. O que você acha, então, amor, que faz parte da parceria? O que tem que fazer para ser parceiro? Vamos lá, quero ver você me matando de orgulho, hein? Por favor. Olha só. Se o marido da mulher que fala de relacionamento não souber... Ai, Senhor, diga aí pra mim, amor. O que você acha que... Quais são os elementos da parceria? Corre junto. Perfeito. E aí, né? O que a gente imagina? Que estão com os objetivos alinhados, que têm os mesmos ideais. Divide tudo, né? A Vanessa colocou aqui. Perfeito, né? Dividir tarefas, compartilhar a vida financeira, né? No sentido de comunicação, de divisão. Trabalhar junto, né? E a Anne tem um relacionamento que é exemplo disso, quanto eles são parceiros. A Vivian colocou aqui, suprir a necessidade do outro, exatamente, né? Um fazer pelo outro. A Thalita colocou aqui, tudo feito de comum acordo, sim, um consultando sempre o outro. A Luana colocou aqui, agora eu quero ver se ele estudou essa matéria. Pois é, Lu, ele que me mate de vergonha que ele vai ver só. A Thalita colocou aqui, apoiando um outro. Ah, olha, ele foi esperto. Sempre juntos em qualquer situação. Sim. E aí, o que eu queria trazer para vocês sobre a parceria, né? Então, em todos os aspectos da vida. Quais? Finanças. Então, o casal precisa ter bem estabelecido como vai funcionar as finanças, se cada um vai pagar uma conta, se vai juntar tudo e vai pagar tudo, se cada um vai pagar os custos da casa e vai ter a sua parte individual para gastar com o que quiser. Isso é muito particular de cada casal. Cuidado com os filhos,
tanto com relação ao cuidado mesmo quando os filhos são menores, quanto com relação a ajudar nas tarefas. Hoje a gente vê isso muito, né? Por conta do distanciamento social. Então, quanto que os casais estão precisando ser mais parceiros para se dividir. Todo mundo está trabalhando, mas os filhos estão em casa precisando do auxílio aí, né? Nas atividades remotas. Os afazeres domésticos, que não é um papel só da mulher, a casa é do casal, a casa é da família. Até os filhos precisam ter tarefas para ajudar, né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser colaborativos, né? Algumas mães de meninos têm a crença de que ele é criança, ele é menino, o menino não faz essas coisas. E são esses meninos que viram homens lá no futuro, que não ajudam suas mulheres, e que na verdade não é ajuda, é partilha, é cooperação, é responsabilidade, não é favor. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu sou mãe de 3 garotinhos aqui em casa, reina as cuecas, tá? Tentei equilibrar isso, comprando 2 cachorras, 2 cadelas, mas tá difícil, porque sempre prevalece o masculino aqui. Mas aqui todo mundo ajuda, cada um tem sua tarefa, de acordo com a idade, né? Então todos têm aí essa compreensão de que os afazeres é de todos, não tem serviço de mulher, serviço de homem. Os afazeres domésticos é de todo mundo que habita e que convive nesse ambiente. Meu ex-marido precisava assistir suas lives, não ia ter feito tanta bobagem. Ai, que legal, vamos indicar para ele, né? Que mais? E a individualidade, né? Parceria é respeitar o momento do outro. Por exemplo, meu marido está aqui na live participando e está com fome, porque eu pedi para que ele me aguardasse, me esperasse para que a gente pudesse jantar junto. Então ele está sendo parceiro no momento que é importante para mim. Porque para mim faz muito sentido estar aqui com vocês às quintas-feiras, compartilhando um conhecimento gratuitamente de algo que eu gosto e que é a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas a cultivar o que há de melhor na relação. Então isso é parceria, ele tá sendo parceiro, tá bom? 4º pilar, quais vocês acham que é? Então eu já falei do amor, já falei do respeito, da parceria. 4º pilar, quais vocês acham que é agora? Hein, gente? 4º pilar é a liberdade. E aí eu vou levantar uma polêmica aqui. Vou falar uma frase para vocês e vocês me digam o que vocês acham sobre isso. Relacionamento não é sinônimo de prisão. Faz sentido? Deixa eu ver os comentários aqui. Relacionamento não é sinônimo de prisão. Vocês já viveram um relacionamento que vocês se sentiram presos? Vocês já se sentiram sufocados dentro de um relacionamento por conta do jeito do seu parceiro ou da maneira com que ele lida com as coisas do dia a dia na relação? Sim ou não? A Thalita colocou aqui, apoiando um ao outro. A Lu colocou agora, eu quero ver se ele estudou essa matéria. Você viu só, Lu? Até que ele falou bonitinho, né? Então, todo sentido, né? Então, o que é liberdade no relacionamento, né? O relacionamento, gente, não é sinônimo de prisão, tá? Nós temos, sim, algumas mudanças, né? A partir do momento que a gente estabelece um relacionamento, né? A gente faz algumas escolhas. Então, tem algumas coisas que não vão fazer mais sentido pra gente viver e fazer, mas não porque é uma obrigação, tá? Porque não faz sentido mais pra gente. Então, por exemplo, hoje pra mim não faz sentido mais, sei lá, sair todo final de semana com as minhas amigas. Todo final de semana, como eu fazia há um tempo atrás. Porque eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, eu tenho, né, a minha casa. Mas de vez em quando eu saio, mas faz mais sentido estar com eles. Ou estar comigo, fazendo coisas pra mim. Mas não é porque eu não posso, é porque não faz sentido, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa importante dentro da liberdade é respeitar o contrato que você estabeleceu com o seu parceiro, tá? O que é permitido nessa relação, o que vocês
Os dois, ambos. O que que vocês gostam, o que que vocês não gostam, tá? Isso é muito importante, tá? Respeitar as particularidades do outro. E isso, não esquecer que, independente de sermos agora um casal, temos particularidades. Temos características que são individuais, únicas e que são minha, que é minha, né? Não é da relação, é minha. Lembra lá dos três eu, das três pessoas do relacionamento que eu compartilhei aqui também no feed há um tempo atrás, né? As três pessoas do relacionamento, o eu, o ele e o nós. Então, respeitar isso faz parte da liberdade, tá? Compartilhar os objetivos sem ignorar, né, os objetivos individuais. Então, ter sim objetivos em comum, né, do casal, da relação, sem negligenciar, ignorar, sem validar os objetivos individuais, tá? Então, a liberdade é o quarto pilar do relacionamento, que é muito importante. Vamos lá para a próxima. Qual vocês acham que é a próxima? É um super importante e que também é um assunto polêmico e que ninguém falou, que eu achei interessante até agora. Vocês sabem qual é? Então, eu já falei amor, respeito, parceria, liberdade. Qual mais? Boa noite, Rê. Nossa, que saudade, quanto tempo. Boa noite, Juliane, Lília, Milane. Que legal, quanta gente aqui. Qual pilar vocês acham que ainda não foi falado e que é importante? Amor, respeito, parceria e liberdade já foi falado. Vou tomar uma água enquanto vocês colocam aí. Qual vocês acham que é? Vocês sabem? Sim? Não? Vergonha? Não tenham vergonha, não tenham medo, não tem certo nem errado. Estamos aqui para construir juntas e juntos. Qual o pilar que ainda não foi falado? No início da live, algumas pessoas falaram comunicação, diálogo. Que mais? Que mais? Qual mais vocês acham? Companheirismo, né, que a gente falou dentro da parceria, que aí envolve compartilhar as atividades, né, as atividades domésticas, o cuidado com os filhos, as finanças. Lília tá aqui com o olhinho, né, qual será, né, fidelidade, que pode sim, né, estar relacionado à empatia. E por que eu falei que fidelidade era um assunto polêmico? Gente, a fidelidade não é uma receita pronta. A fidelidade também é uma construção do casal, tá? A gente tem uma série de configurações de relacionamento e eu não estou aqui para dizer que o certo é o X, o Y ou o Z, tá? Então, a fidelidade, ela é particular de cada relação. É um contrato que você e o seu parceiro, ou você e a sua parceira, estabelece, né, no início ou no momento que vocês identificam mais adequado do relacionamento, como eu já disse aqui. O ideal é que seja no início, mas tem relações que não acontecem no início. Da maneira com que você vai viver as suas relações afetivas e sexuais. Sempre puxando um gancho pro pilar do respeito, respeitando o outro. Então, vocês dois precisam estar confortáveis, tá? Com o acordo, com o que vocês definiram por fidelidade, tá? Que envolve o quê? Ah, Priscila, fidelidade pra mim é quando meu marido me respeita e não fica olhando página de outras mulheres nas redes sociais, ok? Fidelidade pra mim é que ele tenha relação sexual e afetiva somente comigo, ok? Fidelidade pra mim é que ele seja claro, né, em todas as atitudes que ele tem quando eu não estou presente, ok? Né? É uma construção de cada casal. Então, a fidelidade é aí o nosso quinto pilar, tá?
Outro pilar muito importante, que a gente até já falou um pouquinho aqui, mas que eu acho que vale a pena a gente voltar, tá? Objetivos em comum, né? Hoje em dia, na pandemia, nos casais que eu tenho atendido, nos atendimentos individuais com mulheres e com homens, e até nos bate-papos informais que eu tenho, o quanto eu tenho percebido que nessa pandemia está sendo mais constante os casais se depararem de que não tem pilares estabelecidos nos seus relacionamentos. Né? Por que vocês acham, coloquem aí pra mim, por que vocês acham que tem tantos casais se separando no auge da pandemia? E por que vocês acham que aumentou tanto os conflitos entre os relacionamentos e até mesmo as agressões contra as mulheres? Porque aumentou, gente, tá? Sempre existiu, mas aumentou muito. Por que vocês acham que isso está acontecendo agora com a pandemia? Vocês têm acompanhado as notícias? Vocês estão a par? Por que vocês acham que isso tem acontecido? Vocês arriscam aí? Boa noite, Flávia. Boa noite, Célia, Marília. Boa noite, meninas. Então, aumentou, gente, porque as pessoas estão convivendo mais, e parece até loucura falar isso, né? Os casais estão convivendo mais. Olha que coisa, né? Que paradoxo aí. As pessoas estão convivendo mais, estão se dando conta de que elas não têm contatos pré-estabelecidos para se relacionar. De que elas não se conhecem de verdade, de que elas não conhecem as necessidades, né? A Flávia colocou aqui, o aumento de tempo de convivência requer mais paciência. Exato. E o quanto as pessoas não têm paciência, né? O quanto as pessoas não conseguem ter empatia, que colocaram aqui em cima, agora há pouco, né? Olhar para o outro, entender o que ele está sentindo. E aí isso vem muito de encontro com esse pilar que eu vou falar agora. Não tinha vivência, né? Convivência, e com a pandemia foram obrigados a ter contato. Perfeito, foi isso, né? Então os casais estavam lá em meio à loucura do dia a dia, em meio à rotina, né? Porque nós estamos vivendo atualmente numa rotina tão frenética, tão louca, a gente trabalha tanto, estuda e tantas coisas, tanto estímulo ao mesmo tempo, e a gente pouco tem tempo para conviver. Quando é que esses casais conviviam? Numa festa, num churrasco, num almoço de família, num momento social, e aí quem é que briga no momento social, né? E aí, gente, acontece tudo isso que tá acontecendo, que infelizmente a gente tá vendo, né? Os casais não se conhecem, não se comunicam, não têm empatia e não têm estabelecido objetivos em comum. Aí começam os conflitos. Então veio a pandemia, muitas famílias estão passando por dificuldade financeira e aí tem conflito, porque o que é prioridade pro homem não é prioridade para a mulher. E aí eles brigam, porque eles não têm objetivos em comum estabelecidos, né? Vem a pandemia, todo mundo em casa, tem uma série de tarefas para realizar, não tenho mais a mulher que me auxilia, né, a minha auxiliar, tenho eu que fazer. Aí o meu marido não quer me ajudar ou não vê sentido, né, em colaborar. Me ajudar não, né, a gente usa popularmente, não é ajudar, né, é fazer a parte dele, é cooperação, não é ajuda, né. Ainda muitas famílias têm enfrentado crises financeiras e não há válvulas de escape. Exatamente, né? O quanto a crise financeira é algo que afeta muito, principalmente nesse momento, porque além da dificuldade financeira, a gente tem também o medo, né, do vírus, a gente tem a nossa liberdade que foi tirada, né? Então a gente tem que lidar com isso. E aí os casais não sabem muitas vezes lidar com isso. E aí os conflitos são inúmeros, né? E por que é importante, né? O casal ter um objetivo em comum, né? Ter traçado metas, objetivo, possibilidades, sonhos ideais. Porque o casal que tem esses objetivos bem definidos, além deles terem maior facilidade para lidar com problemas, né? Com tempestades, que é como essa que nós estamos vivendo agora, que pegou todo mundo e cada um tá tendo um impacto diferente na sua vida, né? Estamos na mesma tempestade, cada um com um barco, mas afetou a vida de todo mundo. O casal que tem bem estabelecido esses objetivos em comum, eles conseguem se planejar melhor, eles conseguem ter uma execução melhor e eles conseguem mudar a rota.
mudar a rota da sua vivência, do seu fazer, do seu interagir, tá? E aí envolve muita flexibilidade também, tá? Então, o sexto pilar, né? E aí, como eu disse lá no início, não é por ordem de importância. Eu tentei fazer mais ou menos os pilares de uma forma didática para que a gente pudesse fazer, sabe, costurar uma ideia, tá? Mas todos são importantes e tem muito mais, lógico. Mas esses são que eu identifico que estão mais faltando hoje nos casais. E aí eu deixei o último pilar, que não é o menos importante, eu deixei por último por uma razão lógica, porque esse pilar, ele é importante porque todos os outros que eu falei aqui dependem desse. Alguém aí em cima já falou desse, eu passei, fingi que não vi, para deixar para o final. Vocês sabem qual é? Vou dar uma dica, a Thalita já falou dele, a Thalita andou lendo meus materiais aí, hein? Quem se arrisca? Um pilar, vou dar uma dica, hein? Um pilar que é fundamental, que é importante e que ele acaba sustentando todos os outros. Todos os outros, de uma certa forma, depende dele para funcionar. Então eu falei do amor, do respeito, da parceria, da liberdade, da fidelidade, dos objetivos em comum, e esse pilar ele vem para, de certa forma, sustentar. Eu não entendo muito de construção, mas se a gente for fazer um paralelo com a casa, que foi a metáfora que eu dei para vocês lá no início, né, de que numa construção a gente precisa da estrutura firme e sólida para sustentar as paredes dessa casa, então vamos dizer assim que esse pilar é a ferragem, né? Eu acho que é a ferragem, né? A base lá da construção. Me ajuda aí, marido, se você estiver aí. Confiar em si, sim, é importante confiar em si, mas esse pilar é um pilar compartilhado, né? Ambos precisam confiar em si, claro, mas é um pilar e que, assim, ele vai além da relação amorosa. É um pilar que, na verdade, ele tá em todas as relações. Relação amorosa, relação afetiva, relação com o filho, relação com os pais, com o trabalho, com os colegas de trabalho, com os nossos clientes. Diálogo, perfeito, Flávia. Diálogo, né? Comunicação. Ele é essencial em qualquer relação, como eu falei aqui, né? Qualquer relação que é estabelecida, o diálogo é importante. Se eu não tenho uma fala clara, se eu não tenho uma fala objetiva, eu não consigo transmitir a minha mensagem, não consigo acessar o outro. Muitos conflitos acontecem no relacionamento porque nós, né, nos comunicamos atacando o outro, né? O que seria se atacar? Apontando falhas, apontando os defeitos, né, as inabilidades, aquilo que não foi feito, né? Eu deixo de comunicar o que eu quero, o que eu preciso com amor, né? E o que é comunicar com amor? É falar exatamente aquilo que você precisa, né? Aquilo que você gostaria que a pessoa mudasse, mas com amor, porque assim você vai preparar o outro para receber a sua mensagem. Como é que a gente comunica com amor? A gente primeiro inicia a comunicação trazendo aspectos positivos da pessoa. Então, a gente prepara os ouvidos da pessoa para escutar, porque ouvir é diferente de escutar, né? Ouvir, os animais também ouvem. Escutar é a compreensão, é o que nós, seres humanos temos, né? A capacidade de compreender. Então, primeiro eu começo trazendo aspectos positivos do meu parceiro. Depois eu vou direto ao ponto, falando aquilo que eu preciso que ele melhore, que ele deixe de fazer, aquilo que realmente está incomodando, está impactando. E aí eu finalizo a minha fala revalidando, né, os comportamentos dele ou as características dele que vão de encontro com aquilo que eu preciso que ele faça. Então, por exemplo, meu marido, de novo, esqueceu de levar o lixo. Um exemplo simples. Então, eu começo assim. Amor, você é uma pessoa tão organizada. Eu admiro tanto a sua organização. Mas na verdade, a gente não usa mais, tá? E eu quero te falar uma coisa. Eu queria te pedir uma coisa.
eu gostaria que você se atentasse ao lixo. Eu percebi que ontem o lixo, você não colocou o lixo. Então, assim, eu tô te falando isso porque é uma coisa que realmente me incomodou. E eu tenho certeza que a partir de agora você vai lembrar dessa minha fala, porque você é muito organizado. Então, provavelmente, você esqueceu por alguma razão, tá? É fácil fazer isso no dia a dia? Claro que não, mas é treino. Então, o nome dessa técnica é sanduíche. Eu começo com uma qualidade positiva, com uma característica positiva, trago o assunto central, aquilo que eu preciso comunicar, aquela crítica construtiva, e finalizo elevando aí o meu parceiro, né? Trazendo aí características dele novamente que vão encorajá-lo a fazer aquilo que é preciso. O que ele colocou aí? Eu não faço isso, de esquecer o lixo, né? Quase nada, ele quase não é esquecido, gente, mas deixa quieto, isso aí é assunto para uma outra live. Mas não, mentira, belezinha. Então a comunicação ela é importante, nós precisamos comunicar com amor para que o outro entenda a nossa mensagem, para que a gente tenha a nossa necessidade atendida, tá? O casal que se comunica bem consegue estabelecer com efetividade, com êxito, todos os outros pilares, por isso que eu deixei ele para o final, tá? A comunicação é a forma que o casal irá transmitir todas, sem exceção, as suas necessidades, as suas expectativas, tá? E vai ser aí, digamos, que o termômetro da relação é a comunicação. Então eu falo pro meu parceiro, eu fiquei chateada com o que você fez ontem. Olha, amor, não gosto quando você fala assim. Olha, eu não gosto quando você faz assado. Ou então, olha, amor, tô muito feliz com a sua parceria, por exemplo, de me esperar pra jantar enquanto eu tô aqui na live. Fica a dica, tá? Já tô te elogiando. Ai, amor, eu gosto quando você faz a comida daquele jeito. Nossa, eu gosto do jeito que você passa a roupa, né? Então, a comunicação, ela é o tempero pra gente poder dar esse feedback, dar esse retorno pro nosso parceiro, tá? Então, isso é muito legal. Então, gente, esses são os pilares, né? Então, com todos esses pilares bem definidos e bem aplicados na relação amorosa, certamente a sua relação será mais feliz e saudável. Eu não tô dizendo aqui que você não vai ter problema no seu relacionamento, problema faz parte, divergência faz parte, mas é a maneira com que a gente lida com isso que vai fazer a diferença, tá? Os casais mais felizes, eles têm os pilares bem estabelecidos dentro do relacionamento e eles têm uma interação muito mais saudável, tá? Cada relação é única, então eu quero que vocês tenham isso muito em mente. Cabe ao casal definir o modo como esses pilares vão funcionar. Mas claro, né? Todo relacionamento que tem esses 7 pilares tem êxito, é feliz, tá? Não tem como um relacionamento que tem todos esses pilares funcionando não ser feliz, tá? Não existe. Então, se esses pilares funcionam dentro do seu relacionamento, se tá ocorrendo de forma bacana entre você e o seu parceiro, certamente você tem uma relação feliz, tá? Eu vou abrir aqui para vocês me fazerem perguntas, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, e aí vou falar de uma coisa legal aqui com vocês. Quem já participa aqui do meu Instagram, quem já é meu seguidor, já sabe como é que funciona aqui as aulas de quinta-feira. Quem tá me assistindo aqui que ainda não me segue, eu convido a me seguir, tá? Todos os dias eu coloco um conteúdo novo sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre autocuidado, né? Sempre focando aí nesse bem-estar, né, individualizado de cada um do relacionamento, porque eu acredito, né, e eu trabalho muito em cima disso, que quando nós estamos bem com a gente mesmo, o nosso relacionamento também flui muito bem, tá? Então eu compartilho aqui sempre assuntos relacionados ao relacionamento e à individualidade também, autoestima, autoamor, autocuidado, tá? Então, fico muito contente que vocês se interessem por esse tema, porque hoje em dia a gente precisa olhar mais para as nossas relações, tá? Uma pessoa que é feliz no relacionamento, ela tem êxito em todas as áreas da vida dela, tá bom? E aí, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Então, toda quinta-feira, às 8 horas, eu venho aqui
né, para fazer uma aula temática sobre relacionamentos do projeto Cultivando a Relação. E eu sempre preparo um presente, uma surpresa gratuita, né, para vocês que estão aqui e também para vocês que não podem estar aqui ao vivo, mas que vão assistir essa live depois. Então eu tenho um pedido para vocês. Eu gostaria que, terminando essa live, vocês pudessem compartilhar com o máximo de pessoas, né, que vocês conhecem, que gosta de falar de relacionamento, que se interessa, que tem um relacionamento, que quer ter um relacionamento feliz, para que essa pessoa tenha acesso a esse conteúdo. E já está disponível para vocês lá no link da bio. Então, você entrando lá no perfil, tem um link lá, escrito Linktree/psicóloga Priscila Costa, e que eu disponibilizei para vocês um e-book gratuito com toda essa temática que eu coloquei aqui na live, tá? Então é muito fácil, você vai clicar lá no link que tá escrito assim, e-book gratuito, Os Pilares da Relação Amorosa, você vai colocar lá o seu nome e o seu e-mail e vai estar disponível para você baixar. Quem não estava na aula passada, infelizmente eu acabei não deixando gravada, tem também o e-book gratuito da aula passada, que foi a primeira aula, que é a importância de cultivar a relação amorosa. Então eu vou deixar os dois links lá para vocês. São 2 e-books gratuitos que eu baixei para você consultar esse material, para você ter acesso, tá bom? E aí eu gostaria que vocês compartilhassem essa live para ajudar, para que mais pessoas tenham acesso, tá bom? Tem também nesse link um projeto que eu tô fazendo para mulheres, que é um projeto que chama Cultivando o Autoamor. É um desafio de 15 dias, onde eu vou passar atividades, exercícios e um tema para cada dia. Então, quem tiver interesse de participar, tá super bacana, é um valor super acessível. Eu vou acompanhar mulheres, é um grupo exclusivo para mulheres. Durante 15 dias eu vou passar temáticas e exercícios específicos para trabalhar a autoestima e autoamor, para ajudar nós mulheres a ficar mais empoderadas e se relacionar melhor, né, com a gente mesma, dentro do nosso relacionamento e com as pessoas que nos rodeiam. Então aproveita que você vai entrar no link, dá uma olhadinha lá no desafio, vê lá as informações. Se tiver dúvida, pode me chamar no direct, pode me mandar um WhatsApp que eu esclareço todas as suas dúvidas, tá bom? Gente, é isso que eu preparei para vocês hoje, que eu queria compartilhar. Deixa eu ver se não ficou faltando nada. Não era isso, né? Então, repassando. Passe para o maior número de pessoas que vocês quiserem e puderem para me dar uma força, para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É um conteúdo gratuito, que eu me dedico, que eu venho aqui e que eu gostaria que as pessoas tivessem acesso. Vou deixar salvo também lá no meu canal do YouTube. Se você não conhece, dá uma passadinha por lá. Tem o link dos 2 e-books gratuitos, que é da aula de hoje e da aula da semana passada. E tem lá um link da inscrição do desafio de 15 dias Cultivando Autoamor para mulher que se interessar, tá bom? É isso, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse aqui, estou à disposição, tá bom? Vivian, Socorro, Deia, beijos, amigas da minha mãe, são minhas amigas também. Olhem lá o link e participem do desafio, mulheres. Beijo. Até quinta-feira que vem.